vamos estudar a lição. Hoje, quinta-feira, dia 19 de fevereiro, é dia de nossa panorâmica, de estudarmos aí com Ellen White no livro Os Embaixadores. E aí, o assunto de hoje, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe o vídeo com mais pessoas para que o evangelho está crescendo e o canal crescendo junto para divulgar para mais pessoas sobre a lição da Escola Sabatina. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e vamos lá aprender mais. Hoje é dia de aprendermos com a Ellen White dos capítulos seguintes do livro Os Embaixadores. Capítulo 15, livre da prisão, mas também dá um salto. Vá para os capítulos 51 e 52. Sim, capítulo 15, 51 e 52. Para que você entenda por que Deus resgatou Pedro da prisão. Porque Pedro tinha muito trabalho para ser desenvolvido na nova igreja primitiva, né, cristã. E aí você vai entender, né? Capítulo 51, um fiel subpastor, e 52, firme até o fim. Esse é a palavra, esse é o que descreve Pedro, né? Ele foi firme até o fim. Então já leia, se você não tiver, já obtenha, para que você entenda. Porque o livro Os Embaixadores, ele vai te ajudar junto com a Bíblia Sagrada e com a lição da Escola Sabatina. Então, com isso tudo, vamos aprender sobre o assunto de hoje. Antes de começarmos a estudar sobre a vida de Pedro, antes das pregações de qualquer pessoa, pastor, líder religioso, ele vai falar sobre Jesus. Pois Jesus é que foi o mestre de Pedro. E aí, quando você aprende sobre o mestre, você aprende quem foi o seu seguidor. Jesus teve muita cautela, muita paciência e muita delicadeza para cuidar com Pedro. Pedro não era uma pessoa fácil de se lidar, cabeça dura, cabeça difícil. Era uma pessoa que ensinava, mas ele estava errado. Era uma pessoa que convertia, falava alguma coisa contra, mas ele não concordava, porque para ele estava certo. Isso é um problema. Mas Jesus o trouxe para ser uma solução para uma nova era cristã. Pedro, ele foi um grande pastor, eu posso dizer isso com muita certeza. Ele estava pastoreando as ovelhas. Em todos os momentos, após a ressurreição de Jesus, a sua convicção era ele lembrando das palavras de Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te me amo. Então, eu pastorei minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu amo. Então, Jesus falava de novo, pastorei as minhas ovelhas. E Jesus perguntava de novo, Pedro, tu me amas mais do que estes outros? E Pedro respondeu que estava triste, por Jesus estar perguntando isso de novo. Mas Jesus continuava falando, pastorei as minhas ovelhas. Jesus não falou isso 3 vezes em vão. Não, Jesus não falou isso em vão. Por quê? Ele sabia que Pedro ia ser esse grande pastor que ia cuidar das ovelhas. Aquela ovelha que estivesse perdida, Pedro ia lá e buscar para trazer para a igreja de novo. Quando não era possível falar pessoalmente aos irmãos, Pedro escrevia cartas de conselhos e advertências. As próprias cartas de 1 Pedro e 2 Pedro foram escritas por Pedro para as pessoas distantes. Mensagens de conforto, de auxiliação, de renovação espiritual. Pois Pedro se preocupava com as suas ovelhas. Pedro, ele cuidava da igreja e se preocupava com as pessoas que estavam fora, enviando cartas, mais cartas. Ele tinha essa grande preocupação de que as pessoas fossem enganadas por Satanás, pelas armadilhas de Satanás. E entre essas e muitas outras lições são aprendidas sobre Pedro. Uma delas é a total dependência em Deus. Pedro praticamente colocou toda a sua força no ombro de Jesus, pois a sua fé era totalmente Deus. Ele deixou Deus levar ele, pois a sua dependência era totalmente sobre ele. Essa é uma vida cristã, a vida que não depende de si, a vida que depende de Deus. Tudo que vem de Deus vem para tu, pois se não é de Deus, quem é tu? E aí? Então, por isso que ele tem que ser dependente, nunca independente, e sim dependente de Deus. Para finalizarmos, vamos ler o comentário da página 239. Depois que Pedro se rendeu e passou a confiar inteiramente no poder divino, ele recebeu um chamado para ser um subpastor. Cristo dissera a Pedro antes que este negasse,
mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só, Jesus orando por Pedro, para que Pedro se convertesse e se tornasse um homem de fé. Essas palavras falavam da obra que ele devia fazer em favor daqueles que se converteriam à fé. A experiência de Pedro com o pecado e arrependimento o havia preparado para este trabalho. Somente quando ele descobriu sua fraqueza, entendeu a necessidade que o cristão tem de depender de Cristo. Quando Pedro reconheceu a sua total fraqueza, que era se achar muito, e ele se converteu disso, ele se tornou um cristão dependente de Cristo. Ele se tornou a essência de um cristão, um exemplo para nós hoje, que se achamos cristãos. Amém? Pegue o exemplo de Pedro, se transforme como Pedro e seja como Pedro. Oramos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos finalizando mais um dia, mais um assunto, e que o Senhor vai estar no controle da nossa vida e que venhamos ter total dependência no Senhor. Pedimos em nome do Senhor Cristo. Amém.